Bom, nós vamos voltar a falar agora sobre a delação da empresa JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e explicar a diferença entre o acordo fechado com a JBS e o acordo fechado com a Odebrecht, porque existe tanta diferença. E para explicar isso para a gente, quem está comigo agora é o advogado, criminalista e constitucionalista Adib Abduni, que fala desses acordos de leniência. Uma boa noite, Adib. Boa noite. Prazer ter o senhor. Prazer, Pedro. Obrigado. Adib, primeiro vamos explicar a diferença. Qual é a diferença entre um acordo de delação premiada e um acordo de leniência? Vamos lá. Hoje fala muito em acordo de delação, né? Alguns falam colaboração. Então, a delação surgiu lá atrás, uma lei, né, anterior, que era de crimes hediondos. Agora, em 2013, tem essa inovação, essa nova lei, né, que diz o seguinte, uma colaboração que é na organização criminosa. Né? Colaboração é de colocar a pessoa, passar a entregar todas as pessoas envolvidas no crime, né, as autoridades, e aí ele vai ter uma redução. Se você falar delação, você vai ter uma redução da pena, né, de 1/3, 2/3, e não perdão judicial. Já com relação à colaboração, ele prevê sim o perdão. Né? Então, por isso que hoje nós estamos ouvindo falar da delação do JBS como perdão, que é uma novidade. Os demais não tiveram nenhum caso. Isso ainda não aconteceu dentro da Lava Jato. Da Lava Jato. Não tinha acontecido. E muito difícil acontecer, né? E existem aí discussões sobre até a validade disto, que foi feito pelo ministro Fachin, né, o relator, que tem ainda interesse em algumas pessoas de mandar isso para o pleno. Então, a grosso modo, a gente tem a delação sendo uma redução da pena, a colaboração sendo o possível perdão dessa pena. Tem a redução e tem a perda. Na realidade, ela vem ampliando, né? Ela veio de 2013, ela vem ampliando. Quando fala delação é daquela época, porque o nome se confunde. Delação e a leniência também se confunde um pouco, né? E aí a leniência é o quê? Com relação, por exemplo, à parte econômica. Por exemplo, a empresa que precisa ter uma certidão com relação a todos os crimes envolvidos, então ele faz é como se fosse também uma colaboração, que chama-se leniência, na parte econômica, que é o CAD, por exemplo, que é o órgão responsável, né, o Conselho de Administração, né, Econômica. A delação se aplica para a pessoa física e a leniência para a pessoa jurídica. Sim, para a pessoa jurídica. Então, existe essa diferença entre leniência e leniência é aquele valor a ser devolvido, pela empresa, não é? E com relação à pessoa física, né, que, por exemplo, o JBS, ainda não fechou a leniência. Eles estão tentando fechar em 4 bi, o procurador falou 11 bi. Então está nessa discussão. Mas o acordo já foi fechado de delação. O principal, que é o crime, né? Agora só se fala em valores, em quantias. Então o crime foi já dado o perdão. Agora, em relação a esse perdão judicial, vamos colocar tudo no pacote, tanto a delação quanto a leniência. Isso foi uma medida muito branda por parte da Procuradoria, por parte do STF, se a gente comparar, por exemplo, com a Odebrecht e também avaliar que dentro desse perdão judicial, eles também não tiveram os passaportes retidos, estão em Nova York. Veja bem, se nós verificarmos todo o documento elaborado, ele é contraditório, né? Contraditório porque existe a previsão do perdão judicial, existe. Mas como ele foi elaborado, de que forma foi elaborado e por que foi elaborado pelo procurador e não procurador-geral e por que não em Curitiba pela força-tarefa, né? Por que o procurador, sendo que esta pessoa não tem prerrogativa de furo, ou seja, ele não pode, eu não posso chegar, eu vou ser uma pessoa que não seja autoridade, que tenha esse privilégio de foro, que a gente fala do deslocamento de foro, né? Chegar no STF e falar, olha, eu quero entrar com uma ação. Você não consegue entrar com uma ação direta, a não ser pessoas que estão na Constituição ali dizendo que tem essa prerrogativa. Por exemplo, o deputado federal, o senador,
presidente da República. Esses alvos, existiam outros alvos que não eram autoridades, como, por exemplo, a irmã de Aécio Neves, que ele não era primo de Aécio Neves. Primo de Aécio Neves. Não eram autoridades, não tinham essa prerrogativa de foro. Ou seja, e ele mesmo da JBS, ele não poderia. Então, veja bem, isso cria, sim, uma dificuldade de entendimento até para que os juristas entendam por que foi feito. Até no caso do Odebrecht, ele questiona por que eu fecho o acordo em primeira instância e ele fecha no STF. Isso não tem ou tem relação com as provas que foram apresentadas, porque a Odebrecht apresentou, fez o acordo de delação quando o Marcelo já estava preso. Sim. E que aí, então, ele decidiu mostrar as planilhas, o departamento de propina. Joesley e Wesley procuraram a procuradoria, sim, antes que a coisa pudesse estourar para o lado deles. Com certeza, eles foram voluntariamente procurar. Essa voluntariedade não quer dizer que o procurador, ele mesmo, pode colher todo esse depoimento, fazer essa delação. Poderia convocar os procuradores de Curitiba. Poderia ter enviado para lá, inclusive o próprio Wesley, poderia até procurar a primeira instância, que é em Curitiba, que é o caso que está sendo envolvido. A Procuradoria Geral, ela tem obrigação de atender as pessoas que têm foro, que é ligado ao STF. Então, se te cria uma dúvida muito grande, principalmente porque tanto um quanto o outro são corruptores. Tanto a JBS quanto a Odebrecht são corruptores. Então, todos eles têm que ter o mesmo tratamento. A Constituição diz que todos têm que ter o tratamento igual. Agora, para nós que, não o senhor, mas no meu caso e muitas outras pessoas que são leigas no assunto no mundo jurídico, quando acontece um fato como esse, a gente pegar como exemplo a JBS, não fica uma sensação de impunidade? Eu sou rico, eu tenho uma grande empresa, eu faço um acordo de leniência, pago uma multa milionária, mas não vou ser preso e continuo levando a minha vida. Ele fica decepcionado, né? A pessoa leiga, ela fica decepcionada porque ele não consegue entender, interpretar por que o tratamento é diferenciado para um e para outro, não são iguais. Então, se a própria lei diz o seguinte, nós temos que ser iguais, não tem diferença. Todo mundo, o pobre, o rico, o credo, toda a parte constitucional, ela é muito bonita, mas ela tem que ser aplicada. Infelizmente, em alguns casos, hoje eu verifiquei também que existe aí um entendimento de mudança sobre o cumprimento da sentença em segunda instância, que o STF quer retomar esse assunto, que o Gilmar Mendes, que já estava pacificado, queria que ia continuar infringindo a Constituição. A Constituição diz que é depois do trânsito julgado. Sim. E, na segunda instância, hoje, vai voltar esse assunto do Gilmar Mendes. Então, volta-se a discussão de novo sobre esse entendimento. Então, cria uma instabilidade jurídica muito grande, porque a ordem jurídica, na realidade, é para ter garantia de que não vai ter mudanças tão radicais, né? Então, está tendo várias mudanças de entendimento que se torna desprestigia o legislativo e o judiciário, porque ao mesmo tempo que eles são independentes, eles estão se atropelando, conflitando. Por quê? Porque o próprio STF, ele não pode simplesmente legislar, né? Ele tem que usar o que está na Constituição, utilizar aquilo que está na Constituição. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Boa noite. Obrigado.